A semana termina com muita confusão na definição dos primeiros depoimentos à CPI da Covid-19. As discussões marcam a queda de braço entre os aliados do Palácio do Planalto, que querem tirar o foco da CPI do Ministério da Saúde e envolver também governos estaduais e municipais. Carlos Alberto. A CPI da Covid-19 começou nesta quinta-feira com as discussões travadas. Foram 2 horas para acordar a aprovação de uma série de requerimentos de convites e convocações e mais de 30 minutos para que senadores aprovassem apenas os depoimentos dos ministros da Saúde do governo Bolsonaro. Parlamentares protocolaram ao todo 320 requerimentos. Enquanto a base governista, minoria na comissão, pressionou para que fossem apreciadas todas as sugestões, a cúpula de liderança quis se ater ao plano de trabalho inicial, que já foi discutido e pré-aprovado durante a sessão de instalação dos trabalhos. O senador Marcos Rogério, do DEM, solicitou que se votassem todos os requerimentos de pedidos de informações, alegando que a falta dele pode paralisar os trabalhos. O parlamentar também propôs equilibrar a convocação, alternando com chamamentos sugeridos pelos governistas. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, disse que só iria para a comissão aqueles aprovados pela maioria. O presidente da CPI, senador Osmar Aziz, afirmou que não há como deixar de ser apreciado qualquer requerimento. Na próxima semana será a vez do general Eduardo Pazuello e do atual titular da Saúde, Marcelo Queiroga, serem ouvidos na CPI. Com notícias da política, Carlos Alberto para o Jornal Alerta Geral. As informações do jornalista Beto Almeida dão o tempero do que virá na agenda da Comissão Parlamentar de Inquérito criada para apurar as ações do governo federal na pandemia. A CPI também alcançará governos estaduais e municipais. Além dessa briga no âmbito das convocações para depoimentos, jornalista Beto Almeida, a ala governista perdeu no Supremo Tribunal Federal a queda de braço para tirar o senador Renan Calheiros da relatoria da CPI. Essa queda de braço, Luciano, não era difícil de prever que o governo e os aliados do Bolsonaro iriam perder. Está aí confirmado. O ministro Lewandowski, negou essa liminar por entender que o assunto é interno do Poder Legislativo. No entendimento dele, que seria um desrespeito ao que ele chama de separação de poderes, tá? Esse foi um dos fundamentos que ele utilizou para negar essa liminar que tem entre os senadores, que assinam, o cearense Eduardo Girão. E aí, Luziano, é o seguinte, Renan Calheiros continua sim, no comando da relatoria da CPI, da Covid, algo que de fato o governo não queria, e nem os aliados, por argumentar, por exemplo, que Renan é parte interessada dentro desse trabalho de investigação, uma vez que o filho dele é atual governador de Alagoas. Seja como for, Luziano, a CPI promete sim, promete essa queda de braço e promete mais ainda, Luziano, uma relatoria que o governo teme por conta exatamente do que possa vir nas recomendações, nas constatações e principalmente no desgaste que o relatório e a CPI em si possa gerar para o presidente Bolsonaro, que já não anda bem na fita nessa condução do combate à pandemia de Covid. O próprio senador Tasso Gereissati, a gente vai falar aqui mais adiante dele, Luziano, ele disse muito claramente uma frase que eu achei interessante. Ele disse assim, olha, na realidade, não adianta só expandir, como querem os aliados, o foco da CPI. O que precisa se responder é o seguinte, o que a CPI vai investigar? Houve dolo? Houve, na realidade, a falta de iniciativa do governo federal? O senador entende, por exemplo, que houve negacionismo desde o primeiro momento da pandemia pelo presidente Bolsonaro. Quando ele fala em negacionismo, é que o presidente negou a gravidade da pandemia, negou as possibilidades que existiriam de combater a doença e a gente deu no que deu acompanhando os casos que existem hoje, infelizmente.
a agenda nacional que passa pelo Ceará. O consórcio Nordeste, formado pelos governos estaduais, que negocia compra de vacinas, está na mira da CPI da Covid-19. O senador Eduardo Girão quer arrastar secretários da Saúde e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, para depoimentos sobre o hospital de campanha e outros gastos com o dinheiro da União na pandemia. Agora quem tem as informações é o Sátiro Salles. Integrante da CPI da Covid-19, o senador Eduardo Girão, do Podemos, mira o consórcio de governadores do Nordeste e quer levar também o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, do PDT, para o centro das investigações. Girão, em entrevista nesta quinta-feira ao jornal Correio Brasiliense, deu ênfase ao movimento para a Comissão Parlamentar de Inquérito investigar o destino do dinheiro da União transferido aos estados e municípios, e voltou a fazer referência à cidade de Fortaleza como exemplo de suposto desperdício de recurso público no combate à pandemia. Segundo Girão, a Prefeitura de Fortaleza, na gestão Roberto Cláudio, gastou quase 3 milhões de reais em um hospital que funcionou 5 meses. Começou a chover denúncias e aí, da noite para o dia, conforme enfatizou o senador do Podemos, a estrutura foi desmanchada. No momento em que a população mais precisava, não encontrou o hospital, agora na segunda onda. Então a gente precisa entender isso. Isso aconteceu em vários estados, disse Girão, ao fazer referência a pedidos da procuradora Lindora Araújo, que mandou para vários governadores solicitação de esclarecimentos sobre os gastos com os hospitais de campanha. Com informações dos bastidores políticos e sobre a CPI da Covid-19, para o Jornal Alerta Geral, Sátiro Salles. Enquanto uma banda da CPI tenta focar as investigações nesse primeiro momento nas ações do Ministério da Saúde, o grupo aliado ao Palácio do Planalto tenta dividir os holofotes com a pauta voltada a investigar governos estaduais e municipais, como deseja o senador Eduardo Girão. É uma agenda, jornalista Beto Almeida, com esse vai e vem e também com essas discussões sobre as investigações voltadas não apenas ao Ministério da Saúde, mas ainda sobre os governos estaduais e municipais. O senador Eduardo Girão conseguiu, de fato, Luciano, arrastar os 9 estados que formam o consórcio Nordeste para a mira da CPI da Covid-19 que está no Senado. Basta ver o seguinte, ele é autor do requerimento que resultou na inclusão dos governadores e prefeitos entre os possíveis alvos, né, dos trabalhos desta CPI. E ele nega, né, que os interesses do governo federal na CPI, que ele defenda. Mas o que ele quer, segundo ele, com essa convocação, Luzenor, é que os governadores, também os prefeitos, expliquem por que muitos hospitais de campanha foram desmanchados antes da segunda onda da pandemia, quando a população mais precisava e precisa, como está sendo verificado agora. O senador Eduardo Girão também traz nos questionamentos e nas justificativas dele para atrair o consórcio Nordeste de governadores e prefeitos para dentro da CPI, a questão da necessidade que ele considera do esclarecimento, porque que o consórcio, muitos dos governadores e dos prefeitos acabaram contribuindo para pagar adiantado a compra de 300 respiradores que não foram entregues. E aí ele vai adiante, né, citando um caso, né, lá da Bahia, que ficou lá uma fabricante chinesa de ventiladores para pulmão, né? Que a Bahia lá chegou a pagar mais de 48 milhões de reais pela compra desses equipamentos e se viu, na verdade, dizendo que a loja não era, que a indústria não era especializada nessa intermediação de compra de ventiladores pulmonares, mas vendia, sabe o quê? Óleos medicinais fabricados a partir da maconha. Nada contra a fabricação dos óleos medicinais, mas o que o senador pergunta é, o que isso tem a ver com a Covid e com a compra de respiradores? Então ele elenca esses argumentos para puxar, né, a atenção para dentro da situação do consórcio Nordeste, que é hoje o principal foco também de oposição
ao governo Bolsonaro, é bom que se diga. E além disso, ele logicamente foca também aqui em Fortaleza, porque aqui no estado do Ceará ele tem os interesses políticos, é aqui onde está o colégio eleitoral dele e, por fim, ele tenta desgastar os inimigos políticos, sem dúvida.